Muitas pessoas acreditam que elas podem, em nome da sua religiosidade, usar palavras como toma posse da bênção, eu profetizo, eu determino que isso vai ou não acontecer, como se a gente pudesse dar ordens para Deus. E isso ficou meio que caracterizado por essa frase da Xuxa aí, super controversa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, né? E nós sabemos que as coisas não são bem assim. Não somos nós que determinamos o que Deus deve ou não nos dar, deve ou não nos oferecer e quais os sonhos que Ele vai ou não realizar na nossa vida. Nós vimos também um pouquinho sobre a importância da gente ter os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Jesus para nós, porque para daí sim a gente sentir de fato realização pessoal. Mas quando a gente observa a vida de Jesus e de seus discípulos, nós percebemos que eles não, em nenhum momento, buscam realização pessoal aqui na terra. Se você ler todo o evangelho, todos os evangelhos, você não vai encontrar nem Jesus, nem seus discípulos, e nem os apóstolos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, tentando realizar os seus próprios desejos, satisfação pessoal, conforto. Ao contrário. Todos eles estão dispostos e disponíveis nas mãos de Deus para que Deus faça o que for preciso na mão deles. Porque eles fazem isso por aquele que sofreu primeiro em nome de todos nós. Então eles estão dispostos a sofrer pela causa de Deus, renúncias e sofrimentos. Mas diante disso a gente faz a pergunta, como realinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus? Nós somos humanos, todo mundo tem sonho, mas como realinhar o meu sonho com a vontade de Deus para a minha vida? Como é que a gente faz isso? Para começar, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, a partir do verso 16. Romanos 6,16, a partir do 16, né? Eu vou te convidar para fechar os olhos, vamos orar? Amado Jesus que está nos céus, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos ensina o seu caminho, o Senhor tem paciência com cada um de nós. Nós que estamos aqui todos temos sonhos, anseios, temos planos para a nossa vida, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a sua, e que nós possamos encontrar prazer nos seus sonhos, nos seus planos para a nossa vida. Que o seu Espírito fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Romanos 6, a partir do verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Agora eu quero ir para o verso 22, por favor. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à sua santidade, e o seu fim é a vida eterna. Bom, o texto que nós lemos deixa claro que nós todos somos escravos de alguma coisa. Nós inerentemente somos servos de algo ou alguém. Nós somos servos do pecado ou servos de Deus. Não tem essa de meio termo, de achar que eu faço o que eu quero da minha vida. Eu vou tomar as decisões que achar melhor, eu vou ser livre. Eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém, eu faço o que eu quiser. O texto bíblico deixa claro que não, nós somos escravos. O que cabe a nós é escolher a quem que nós vamos servir. Seremos servos e escravos de quem? Do pecado que nos leva à morte ou de Deus que nos leva à vida eterna? Mas depois a gente lembra de outro texto que está lá em João 15,15. Quem puder e quiser, abra aí na sua Bíblia, João 15,15, que fala o seguinte: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois lhes disse tudo o que o Pai me disse. E ainda tem outro texto que também está em Romanos, que é para a gente refletir isso, que está em Romanos 8,15. Deixa eu abrir aqui. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Ora, nós somos escravos, nós somos amigos ou nós somos filhos de Deus? Já pararam para pensar? A Bíblia parece controversa, porque uma hora fala que todo mundo é escravo, outra hora fala, não, você não é mais escravo, você é meu amigo. E ainda em outro momento fala, não, você não é mais escravo, você é filho. Vou contar uma história aqui para vocês entenderem e vou falar algo
que uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não anula a outra. Vocês aqui, talvez alguém aqui vive essa situação, mas vocês com certeza conhecem pessoas que têm empresa familiar. O pai é o dono da empresa e os filhos trabalham com ele. Ali, o filho é servo do pai, porque ele trabalha para o pai. Ele é amigo do pai, porque ele sabe os planos que o pai tem para a empresa, ele sabe o próximo passo que o pai vai dar. Mas ele também é filho. Ele não deixa de ser filho quando ele trabalha para o pai. Ele não deixa de ser amigo quando ele trabalha para o pai. E é isso que eu quero deixar claro. Nós somos escravos, sim, mas a gente não tem uma obediência cega. Nós obedecemos por amor e gratidão a tudo que ele já fez por nós. Nós somos servos por gratidão. Quando um filho trabalha na empresa do pai, ele não quer destruir tudo que o pai passou anos construindo. Ele quer que aquilo que o pai construiu cresça e cada vez melhore, porque ele também vai ser beneficiado com isso. O mesmo com o reino de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, obedecemos a Ele por amor, porque a gente quer que a obra dEle cresça, que o Evangelho se espalhe, nós seremos beneficiados, porque somos filhos, porque somos amigos do Pai. Agora, a partir dessa percepção que nós temos, a gente tem que estar submisso todos os dias, pedindo que Deus nos direcione, o que eu devo fazer, qual é a sua vontade para a minha vida. Porém, uma coisa tem que ficar clara, a gente não pode tratar Deus como um oráculo. E como se a gente tivesse que perguntar cada passo que a gente vai dar, em que sentido? Hoje eu vou pôr a saia azul, eu vou pôr a saia preta. Meu Deus, hoje eu vou pela Trabalhadores ou pela Dutra? Meu Deus, hoje... Na verdade, a vontade de Deus para a sua vida já está aqui, ó, na palavra de Deus. É muito difícil, gente. É claro que a gente tem que pedir sabedoria. Ele nos dá sabedoria para tomarmos as nossas decisões de todo dia. Mas ele não vai falar com uma voz aqui para você. Hoje você põe a camisa azul, você não põe a verde, não. Deus não é assim que as coisas funcionam, porque Ele nos capacita e nos dá sabedoria para tocarmos a nossa vida. Porém, a partir dali é você que toma as decisões e tem que arcar com as consequências dela. Porque a vontade de Deus para a nossa vida já está revelada na palavra dEle. Os povos do tempo da Bíblia entendiam que a Bíblia era a vontade de Deus. E nós, como cristãos, temos que ter essa mesma percepção. Que aqui... Em primeiro lugar, a vontade de Deus para a vida da humanidade, para a história desse mundo, está na palavra de Deus. Então, a gente deve pedir direcionamento todos os dias, sim, mas sabendo que o que está de acordo com a palavra de Deus, ok. O que está de desacordo, não adianta você perguntar. Não adianta você ficar querendo pedir para Deus algo que a gente sabe que na palavra dele está falando o contrário. Que ele não vai te dar anuência para uma coisa que ele já deixou explícita. Então, isso é um passo. Agora, eu quero voltar com vocês num texto de Romanos ainda... Verso 12, capítulo 12, verso 2, que nós lemos na semana passada. E a versão que tem aqui é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas na versão que eu tenho aqui na minha Bíblia, ela fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós acabamos pela pressão nos moldando aos padrões desse mundo. A gente se veste igual com todo mundo, a gente se comporta igual todo mundo, a gente anda quase como que manada. Todo mundo igual, mas a palavra de Deus fala para a gente não se conformar e não se amoldar com as coisas desse mundo. Para o padrão que o mundo coloca para os nossos sonhos, para as nossas realizações, não é o que Deus quer para nós. A gente não pode ter sonhos com uma perspectiva de mundo. A gente tem que ter os nossos sonhos numa perspectiva divina. Então, para isso, você tem que passar por uma renovação da sua mente, se permitir sair fora da casinha, da caixinha, daquilo que você está acostumado, do que o mundo está te colocando como verdade. Você tem que sair fora, transformar a sua mente, se permitir essa transformação, para daí você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai conhecer. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Deixa Ele transformar a sua mente. Para de ficar pensando como o mundo pensa. Para de tentar achar que aquilo que está dentro do seu coração é o melhor para você. Agora, isso é assim, quando a gente pensa de novo naquele texto que a gente falou semana passada, eu vou até voltar lá, no Salmo 37:4, que fala assim... Essa versão, nova versão transformadora, fala assim: busque no Senhor a sua alegria
e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Se você buscar no Senhor a sua alegria, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. A sua alegria não pode estar num carro novo, naquele celular. Parece que dá uma ansiedade se você não tem aquele modelo do celular, aquele carro que está todo mundo tendo. Se você não tem a decoração da sua casa, não é daquele jeito. Se você não tem aquele tênis, daquela marca, aquela bolsa, Deus não está aqui para isso, não é isso que Ele quer. Se a sua alegria, o seu prazer, o seu descanso estiver no Senhor, Ele dará os desejos do seu coração. Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, a gente tem que buscar a nossa alegria não nas coisas, não nas realizações terrenas, e nem na nossa realização com títulos, com formação acadêmica. Não é nisso que tem que estar a nossa alegria, o nosso deleite, a nossa satisfação. A gente tem que buscar isso no Senhor. E aí, então, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Tem um trecho do livro que eu pensei nesse sermão, O Deus que Destrói Sonhos, que ele fala assim: quanto mais nos deleitamos em Deus e em sua justiça, menos os prazeres passageiros desse mundo nos seduzirão. Então, quanto mais você se alegra no Senhor, menos ansiedade você vai ter por coisas terrenas, por trocar seu carro, por fazer uma viagem, por ter um celular, para poder trocar de casa, de trocar a mobília da sua casa. Não é isso que vai te mover. Não é um novo emprego, um melhor salário. E eu não estou falando que essas coisas estão erradas. Está tudo bem você querer ter conforto e dar conforto para a sua família. Está tudo bem você querer ter um salário melhor. Deus te dotou de faculdades intelectuais, de inteligência, de sabedoria. Você estudou, se esforçou. Está tudo certo. Mas o prazer da sua vida, sabe aquilo que te preenche, que você fala, nossa, cara, que alegria. Tem que ser no Senhor. Tem que ser estar aqui na casa de Deus com os amigos, com os irmãos que vão para o céu junto com você. Sua alegria tem que ser vir aqui, agradecer, como a Érica falou. Gratidão por tudo que já passou. A sua alegria tem que ser isso aqui e não as coisas. As coisas passam, as coisas desse mundo são passageiras, como diz nesse texto. Agora, não é fácil a gente viver essa vida. Parece fácil. A teoria a gente sabe, a gente conhece. Mas a gente tem que desenvolver o quê? Perseverança. Para nós conseguirmos isso, nós temos que todos os dias perseverar. Ninguém disse que seria fácil. Trata-se de uma batalha diária. Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo direto. Gente, se Paulo passou por isso, quem dirá nós? Então, a gente sabe, é uma batalha todo dia, aquele sentimento, aquela raiva, aquela vontade de chutar o pau, todo dia vem. Mas você não quer, mas aquilo vem todo dia, então é uma batalha diária. E como que a gente vence essa batalha? Clamando pelo Espírito Santo de Deus. Gente, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, na minha vida, qualquer oração minha tem que primeiro começar implorando pela presença do Espírito Santo na minha vida. Porque sem Ele, nada. Foi Ele que Jesus deixou para nós. Ele é o nosso consolador. Ele que nos instrui. Ele é aquela voz que fala no nosso coração e nos orienta. Ele é a consciência pesada quando você sabe que você está errado, que você precisa mudar alguma coisa. Clamem pelo Espírito Santo para que a gente reconheça a voz do Espírito. Porque muitas vezes, eu até já conversei isso com meu marido. Às vezes eu tenho um sentimento, uma vontade de orar por alguém. Penso assim, cara, acho que eu vou ligar para tal pessoa, mandar uma mensagem. Só que a rotina da vida me engole e aí passa. Depois eu fico sabendo que aquela pessoa estava precisando de alguma coisa. E eu falo, era a voz do Espírito falando comigo. Falando, Renata, vai lá fazer alguma coisa por essa pessoa. Ora por ela, liga para ela. Mas a correria da vida, a loucura engole a gente. E vai chegar uma hora que eu posso não perceber mais a voz do Espírito falando comigo. Olha que coisa triste, se um dia eu parar de ouvir a voz do Espírito falando comigo. Então vamos todos os dias clamar por Ele, todos os dias, porque se a gente pedir todos os dias, a gente consegue perseverar. E qual é a perseverança dos santos? Apocalipse nos diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Não desistam, mesmo que você caia, mesmo que você peque, mesmo que você tropece. Permaneçam ali perseverante em
guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus Cristo. Façam isso porque a palavra de Deus nos diz que quem mantém a fé em Jesus e guarda os seus mandamentos, Ele chama de santos. O Senhor chama de santo aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Sejamos santos, sejamos perseverantes em cumprir aquilo que Deus pediu para nós, que a gente vai ter a percepção de qual é a vontade dEle para a nossa vida. No livro de Coríntios, Paulo usa uma palavra que eu não vou saber pronunciar, que é físio, tá aí. E ela é uma palavra que é usada para descrever o orgulho. Que ele, nesse caso, sugere que é um ego, assim, super inflado. Eu tenho aqui uma bexiga, vocês estão vendo ali um monte. Então, ó, pensa que é o ego, aqui. A palavra sugere que o nosso ego é como essa bexiga. E aí, se a gente for usar essa analogia, a gente pode perceber que o ego, que os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, brotam do nosso ego. O nosso ego é como essa bexiga aqui, ó, super inflado. Se a gente pensar nessa comparação, a gente pode colocar 4 características para o nosso ego. Primeiro é que o ego é vazio. Ele é oco por dentro. Além de ar, não tem nada dentro do nosso ego. Nada. Ele é vazio. Você abre, você não vai ver nada lá dentro. Nada. Você pode querer enfiar o que você quiser aqui dentro. Casamento, filhos, sonho, carro novo, casa. Ele some como um passe de mágica. Porque não tem nada sólido dentro do seu ego. Nada preenche o ego do ser humano. Nada. Ele é oco. Segunda coisa, o nosso ego é dolorido. Porque ele está super inflado, ele está super esticado, então ele dói. Você já percebeu que você não lembra que você tem dedinho do pé antes de você, a menos que você bata no cantinho, na quina da cama? Você nem lembra que você tem. Você só vai lembrar quando ele dói. Por que ele dói? Porque ele está chamando atenção. Tem alguma coisa errada comigo. O nosso ego é dolorido, porque ele está sempre chamando atenção para ele. O nosso ego é dodói. O nosso ego dói quando a gente é criticado. O nosso ego dói quando não somos reconhecidos. O nosso ego dói quando você não está mais com a mesma aparência que você tinha 15 anos atrás. O nosso ego é dolorido, porque tem algo de errado com ele. Ele sempre quer chamar atenção para si próprio e ele quer chamar a sua atenção e a atenção dos outros. Ele é dodói. A terceira coisa, o nosso ego é extremamente atarefado. Ele é incansável, ele não para de trabalhar para chamar atenção e para ser satisfeito. Então, isso a gente tem que ficar vigilante. O nosso ego, ele está o tempo inteiro trabalhando para ele ser satisfeito. Ele quer sempre ser preenchido primeiro. E só que, como a gente disse no começo, não adianta. Você pode enfiar o que você quiser aqui dentro, que seu ego vai continuar oco por dentro. E por último, ele é frágil. Como ele está super inflado, super esticado, ele é frágil. Ele está sempre prestes a estourar. E olha que triste é a vida da pessoa que vive para satisfazer o próprio ego. Não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer com que esse ego se sinta preenchido. Existe uma pessoa famosa, muito famosa, que ela teve condições de realizar e tem ainda de realizar todos os caprichos do ego dela. O nome dela é Madonna. E vejam o que a Madonna disse certa vez em uma entrevista. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Ela realiza algo e ela fica se sentindo especial. Mas logo em seguida, continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar o tempo todo que eu sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Olha que triste a vida de uma pessoa que vive para satisfazer o ego. Ela realiza, ela conquista, ela tem fama. É inquestionável o talento dela. E isso tirei desse livro, O Ego Transformado, que foi base também dessa mensagem de hoje. A pessoa que esse Timothy Keller escreveu esse livro, é bem fininho, é bem legal, eu também indico quem quiser ler. Madonna, ela tem tudo o que ela quer. E o que ela fala? Eu conquisto, mas logo eu me sinto vazia de novo. Por quê? Porque ela vive para satisfazer o próprio ego
E o ego é vazio. Não importa o que você faça, daqui a pouco você está se sentindo vazio de novo. Nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente e não viver de acordo com os padrões deste mundo. Salomão disse há muito tempo atrás, em Eclesiastes 1, 2 e 3, é vaidade. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que fez debaixo do sol? E eu ainda queria ler mais um versículo que está no capítulo 2, que eu não coloquei aí, verso 11, que ele ainda termina o capítulo falando assim: contudo, Salomão, assim como Madonna, teve condição de realizar tudo o que ele quis. E ele fala: contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento, não há proveito nenhum no que se faz debaixo do sol. A pessoa que leva uma vida correndo atrás de satisfazer o próprio ego, ela invariavelmente entra em depressão. Porque olha aqui, que Salomão está falando. Não vi vantagem nenhuma, não tirei profundo nenhuma. Cara, que depressão isso, né? Não valeu nada a minha vida. A gente precisa mudar o foco. E Jesus nos ensinou, em uma oração, como mudar o foco. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos ensinou a orar para transformar o nosso coração. E essa oração está em Mateus, capítulo 6. E eu queria que vocês repetissem comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em primeiro lugar, essa oração nos ensina que o Pai é nosso. A oração não é meu Pai. A oração é Pai nosso. Ela nos ensina que nós devemos pensar em comunidade. A gente só é feliz se a gente pensa no coletivo e não no singular. É sempre no plural. Pai nosso que estás nos céus. E aí a oração fala o tempo todo. O pão é nosso, o pecado é nosso, o Pai é nosso, tudo é nosso. A gente tem que sempre pensar no coletivo e não no individual. A importância, a gente tem que pensar no bem-estar do outro e não só no nosso. Primeira coisa que a oração do Pai Nosso nos ensina é isso. E recentemente o pastor e até o Rubens pregaram sobre isso aqui na nossa comunidade. Mas Jesus, quando ele nos ensina essa oração, ele está falando dele. Porque ele quando esteve aqui, ele santificou o nome de Jesus. Ele nos deu exemplo de como viver essa oração. Ele santificou o nome de Deus. Ele proclamou o reino de Deus enquanto esteve aqui na terra. Jesus perdoou os nossos pecados e nos leva a perdoar os pecados, as dívidas, os pecados, as ofensas que os outros cometerão contra você. Jesus veio aqui para nos livrar do mal. Toda a oração do Pai Nosso está exemplificada na vida de Jesus. Ele fez primeiro e nos ensinou o caminho das pedras. Mas como que a gente vive cada uma dessas partes do Pai Nosso? Quando a gente fala Pai Nosso que estás nos céus, a gente tem que viver como filho. Para a gente tê-lo como pai, a gente tem que viver como filho. E viver como filho é ter intimidade, é ter coragem de falar tudo, mas também é ter respeito, é ter temor. Eu fui criada só pela minha mãe, vocês sabem. Mas a minha mãe não me batia. Minha mãe não me bateu, eu não ficava de castigo, porque eu tinha um respeito tão profundo por ela. Eu falava, cara, ela já faz tanto por mim, eu não tenho coragem de pisar fora da risca. Então, é isso com Deus. Por tudo que Ele já fez, a gente não deve ter nem coragem de desrespeitar o nome dEle. Isso não significa menos intimidade. A gente pode ter intimidade, como a gente tem com os nossos pais. Fala o que tem vontade, dá risada, seja você mesmo, porém com temor e com respeito.
Santificado seja o teu nome. Por meio do nosso testemunho diário, nós santificamos o nome de Deus. Vocês já cansaram de ouvir que vocês são testemunhas vivas de Cristo Jesus. A maneira como você vive, santifica ou não o nome de Deus. É a sua coerência no seu viver, no seu dia a dia, no seu trabalho, com seus amigos. Quem é você? Você tem santificado o nome de Jesus com o seu estilo de vida ou não? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu proclamo o reino de Deus e outras pessoas aceitam viver sob as regras desse reino, aí então a vontade dele vai estar sendo feita aqui na terra como é no céu. É proclamar o reino. Eu queria dar uma parada aqui e falar com vocês que as 3 primeiras petições do Pai Nosso focam na glória de Deus, em seu reino e em sua vontade. Quando a gente usa essa estrutura na nossa oração, a gente consegue entender as prioridades de Deus e só depois vir a nossa. Isso eu tirei também do livro O Deus que Destrói Sonhos. Quando a gente pensa nessa oração, eu vou falar de mim. Eu ajoelho e falo, Senhor, tudo bem? Como é que tá? Ai, meu Deus, hoje meu dia foi assim. Você não sabe o que aconteceu? Eu estou precisando tanto disso, daquilo, daquele outro. Eu já começo falando de mim. Mas não é isso. A relação com Deus, a fazer a vontade de Deus, é primeiro a vontade dele. O Pai Nosso nos ensina primeiro, Senhor, que a sua vontade seja feita, que venha o teu reino, que o seu nome seja santificado. Primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus, os planos e projetos dele. Não significa que você não deve falar e chorar suas mágoas para Jesus. É só ele que a gente tem. Tem um hino do Leonardo Gonçalves que ele fala, eu só tenho a ti. E é só isso que a gente tem mesmo, a gente só tem a ele. Mas a gente não deve vir primeiro do que a vontade dele. A gente, quando ajoelha, fala, já vai, eu sou ansiosa, deu para perceber? Eu vou falando de mim o tempo inteiro. Eu já ajoelho e já começo a falar de mim. Mas, Renata, calma, isso é para mim. Se situa, Deus primeiro. Depois que você fez a vontade dele, aí sim você abre o seu coração para ele. Fala, Senhor, estou passando por isso, meu trabalho está isso, eu ouvi isso essa semana, fiquei chateado. E está tudo certo, ele vai satisfazer as nossas necessidades também. Depois o Pai Nosso continua e aí vem a petição pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente ora pedindo pão de cada dia, a gente está pedindo pelas nossas necessidades diárias. A gente precisa também do essencial para a nossa vida. Quando a gente pede o pão, é o essencial para a nossa vida. E quando a gente ora por isso, a gente está orando pela agricultura do nosso país, para que tenha boa colheita, para que a chuva caia no período certo, para que os governos não enlouqueçam, até pelo governante do seu país você está orando, para que ele não faça uma loucura. Mesmo que você não concorde, quando a gente ora pedindo Pai Nosso, a gente pede por toda uma estrutura, uma cadeia de condições que favoreçam o nosso bem-estar e as nossas necessidades atuais. Mas isso também nos lembra que o pão nosso é de cada dia. Todo dia eu preciso de Deus para atender as minhas necessidades. Todo dia. Não é o meu trabalho, o meu esforço, o meu PhD que vai me sustentar. Todos os dias é Deus. Porque amanhã, nosso país pode entrar em guerra do nada, e aí tudo que você tem de conhecimento, seu emprego bom, não vai valer nada. A gente não controla o mundo. O único que controla o mundo e as condições é Deus. Então, a gente tem que pedir por tudo isso. A próxima parte da oração fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós somos uma comunidade de pessoas perdoadas. Nós todos aqui somos uma comunidade de perdoados e Jesus nos pede que perdoemos ao próximo. Mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que a pessoa não tenha um pingo de... Às vezes eu falo para minha filha, Rebeca, você não tem um pingo de vergonha na cara, né? Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa para mim? Mas às vezes a gente pensa assim, mesmo se você olha para a pessoa, você fala, essa pessoa não tem um pingo de humildade, essa pessoa pisou na bola comigo, essa pessoa é orgulhosa, Deus está te chamando, perdoa ela também. Porque você foi perdoado primeiro e porque você é pior que ela. Porque eu te perdoei, porque você também, Renata. Jesus fala para mim, você também não tem um pingo de vergonha na sua cara, Renata. Porque você está toda hora aqui, toda hora pisando na bola e eu estou te perdoando, como é que você não quer perdoar o outro? É isso, na verdade, é bem isso. Depois a oração fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente reconhece que precisa de Deus para o nosso sustento diário, a gente também tem que reconhecer que a gente precisa dele para a nossa vida espiritual.
Espiritualmente, a gente não consegue nada sozinho. Hoje eu ouvi de uma amiga que a nossa batalha pessoal contra o inimigo é injusta, porque ele tem milênios de estratégias contra nós. Milênios. Eu sozinha não dou conta das ciladas, das tentações. Ele sabe aonde me tentar. Ele sabe onde tentar você. Ele tem milênios de estratégias contra nós. O único que pode é Deus. O único que pode nos ajudar contra as ciladas do inimigo é Ele. Quando nós oramos, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Me dá força, porque eu sozinha não dou conta. É só o Senhor por mim, porque o Deus é maior do que o inimigo. Deus é maior do que qualquer armadilha que Ele pode ter criado por você. Se Ele tem milênios de existência, o nosso Deus é eterno. O nosso Deus existe muito antes do inimigo existir. E Ele já venceu o inimigo na cruz, mas nós só vencemos com a ajuda de Cristo Jesus. E por fim, a oração fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando a gente fala isso, a gente volta no começo da oração, onde nós reconhecemos quem é Deus e quem sou eu. Quando a gente fala isso, a gente se situa. Pô, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu espero que nós, depois dessa série, quem conseguiu estar aqui nos 2 dias, a gente possa ter a consciência de que não vale a pena viver para satisfazer o nosso ego. Que não vale a pena e não adianta você achar que você usando palavras como eu determino em nome de Jesus que isso vai acontecer na minha vida, você não pense que o cara lá de cima quer satisfazer todos os desejos do seu ego. Deus não está preocupado em satisfazer o seu ego. Deus está preocupado em salvar a sua vida. Deus está preocupado em salvar a minha vida. E para isso, muitas vezes a gente precisa destruir o nosso ego e subjugar ele à vontade de Jesus. Um dia nós vamos viver plenamente. Pensa isso, a vida aqui nesse mundo, 80, 90 anos é muito pouco perto da eternidade. Vale a pena a gente abrir mão do nosso ego por 80, 90, 100 anos? Vale a pena para viver uma eternidade ao lado de Jesus. Agora a gente vai cantar essa oração do Pai Nosso. Espero que você tenha conseguido ressignificar essa oração e que a gente cante com coração desejoso de nos colocarmos todos os dias nas mãos daquele que nos criou para a sua honra, para a sua glória. Amado Deus, Pai que está nos céus, ajuda-nos, Senhor, a fazermos a sua vontade. Destrói os nossos egos, meu Pai. O nosso ego inflado, cheio de vontades próprias, caprichos e desejos. Transforma a nossa mente pela renovação do seu Espírito em nós, meu Deus. Que nós possamos realinhar os nossos sonhos com os seus, os nossos planos com os seus. E que a nossa vida encontre satisfação em fazer a tua vontade na nossa vida, meu Pai. Que nós possamos abrir mão dos caprichos, dos desejos mundanos. E que nós possamos viver como pessoas que querem passar a eternidade contigo no céu. Faz de cada um de nós uma luz, que nós possamos brilhar onde nós estivermos, que a nossa vida seja um testemunho que santifique o seu nome, meu Deus, e perdoa os nossos pecados, meu Pai. Ajude-nos a nos perdoarmos mutuamente também, Jesus. Nos unifique como corpo de Cristo, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.